Olá pessoal, vamos agora hoje ver a nossa 12ª aula, que vai da página 40 até a página 42. E nós vamos ver o assunto de hoje: anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Tá? Então vamos lá. Em todos os tempos, os seres humanos sempre pressentiram a permanente atuação desses espíritos, os anjos da guarda, que então eram considerados supranormais, até que, com o advento da doutrina espírita, tudo ficou esclarecido. Não se trata de seres à parte da criação, mas de entidades que assumem como missão o compromisso de nos assistir e velar por nós na existência terrena, aconselhando-nos sem interferir no nosso livre-arbítrio, guiando assim nossos passos. Eles sentem-se satisfeitos quando acatamos suas sugestões e repelimos o mal, e ficam ressentidos quando preferimos dar guarida às sugestões de espíritos inferiores. Anjo da guarda, segundo a doutrina espírita, é o espírito protetor de uma ordem elevada. A missão do espírito protetor corresponde à de um pai para com os filhos: conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, assim, o anjo da guarda, ou espírito protetor, né, ou como outros chamam de mentor individual, tem vários nomes, mas é a mesma coisa. Eles recebem a missão de nos guiar, de nos conduzir para o bem, para aquilo que nós viemos com o plano de executar aqui na Terra. Né? Então nós temos as nossas provas, as nossas expiações e nossas missões, que são aquelas provas que nós escolhemos antes de reencarnarmos. E a missão do espírito protetor, do anjo da guarda, é exatamente essa, de nos auxiliar para que a gente possa desenvolver as nossas tarefas. Porém, eles nos intuem, mas eles não fazem por nós aquilo que compete a nós fazer. E eles não interferem nas nossas decisões, porque respeitam o nosso livre-arbítrio. Temos a liberdade de escolha de fazer ou não fazer, de seguir por um caminho ou por outro, depende de nós, da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. E eles não interferem, eles intuem. Tipo assim, olha, segue por esse caminho aqui da direita, que é o mais certo para você. Vai te... está dentro da programação reencarnatória sua, segue por isso aqui. Mas se você falar assim, não quero ir por esse caminho aí, não vou não, eu vou pelo da esquerda. Ele não vai fazer nada. Simplesmente, ele deixa você ir, porque ele respeita o seu livre-arbítrio. Aí a gente vai e acaba, sempre, 100% das vezes, dando errado, né? A gente se dá mal. Por que eu fui fazer isso? Você teve a intuição do seu anjo da guarda para não fazer ou para fazer. Você que não quis. A escolha foi sua. Ele não pode fazer nada. Então, mas a função deles é essa, é nos direcionar, nos intuir para que a gente possa fazer sempre o mais correto, o mais certo a se fazer. Espíritos familiares. Alguns espíritos ligam-se a uma determinada família, cujos membros estão unidos pela afeição, passando então a ser espíritos familiares. Eles têm afeição e se unem a essas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de eles serem úteis dentro de suas limitações. São bons, porém, por vezes pouco adiantados, e só atuam por ordem ou permissão dos espíritos protetores. Então, olha como a gente é protegido. Além dos espíritos protetores, chamados anjos da guarda, temos também os espíritos familiares, aqueles espíritos que gostam de nós. Eles ou conviveram com a gente numa vida passada, tiveram bons relacionamentos,
e eles se ligam com a gente para tentar ajudar. Mas eles só podem nos intuir, fazer alguma coisa com a permissão do nosso anjo da guarda. Senão eles não podem interferir em nada, não podem intuir, não podem fazer nada. Mas eles estão sempre por perto, né? Nos amparando, nos assistindo. E todos nós temos, né? Espíritos assim que às vezes foi um parente nosso na vida passada, um pai, uma mãe, um irmão que não se dava muito bem. Espíritos simpáticos são aqueles que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa similitude de gostos e sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. De modo geral, a duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias, pela lei de sintonia vibratória ou pelas afinidades. Eles continuam ligados àqueles que se fizeram credores de simpatias especiais. Tanto os espíritos familiares como os simpáticos, ao longo das reencarnações, criaram laços indissolúveis que os ligam de forma duradoura. Então, eles estão sempre ligados a nós, né? Sempre procurando. E aqui, no caso, os espíritos simpáticos, não é só para o bem, né? Se nós temos um instinto mau, temos pendores, vícios, coisas assim, a gente encontra o correspondente do plano espiritual, é um espírito simpático que também gosta, né? Por exemplo, nós adoramos uma fofoca. A gente gosta de fazer, né, de falar da vida do outro. E nós vamos encontrar no plano espiritual espíritos que também agem assim, gostam disso, e eles vão se ligar a nós, né, para nos dar força, né, para as fofocas. Então, nem o espírito simpático nem sempre ele é para o bem, é simpático para o bem, é simpático de acordo com os nossos gostos e pendores. Se gostamos de determinada coisa e essa coisa não é muito boa, nós vamos achar alguém no plano espiritual que vai ter afinidade conosco, que vai se aproximar e, né, a coisa vai de mal a pior daí. Pressentimentos. O pressentimento pode ser o conselho íntimo e oculto de um espírito que nos quer bem, como também a voz do instinto. Antes de encarnar, nosso espírito poderá ter conhecimento das fases principais da sua existência, sabendo das experiências e provas a que se submeterá. Tendo estas experiências e provas caráter assinalado, conservamos em nosso foro íntimo uma espécie de impressão das mesmas, e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir, é que se torna pressentimento. Então, na maior, muitas vezes, não é na maior, eu ia falar na maioria das vezes, mas muitas vezes nós temos um pressentimento de algo, né, que está para acontecer e acaba acontecendo. E a gente acha que, né, foi intuído, foi avisado, e às vezes não, às vezes é o nosso próprio instinto. Porque antes de reencarnar a gente toma ciência do que vai passar, do que poderá acontecer e que a gente precisa daquele aprendizado. Então, quando está chegando próximo, instintivamente a gente já fica assim, né, sabe que tem algo para acontecer, mas não sabe definir o que é. E normalmente é isso que acontece. A gente, né, o nosso instinto, nosso subconsciente, ele sabe que está chegando a hora, ele sente de passarmos por aquela determinada prova ou acontecimento, né? Depende. Então, nem sempre é um caso de premonição, como costumam dizer, né? Que a pessoa teve aquele flash, aquele lance, não, tá para acontecer tal coisa, vai acontecer e acaba acontecendo, e a pessoa acha que, né, foi algo sobrenatural. Não, muitas vezes é o subconsciente nosso que está lembrando daquela programação, né, que poderá acontecer ou não.
Depende do nosso comportamento, depende da nossa vivência, depende do que a gente fizer da nossa vida. O nosso futuro está em constante elaboração. Nós, à medida que nós vamos construindo o nosso presente, através dos nossos atos, palavras, etc., nós estamos construindo também o nosso futuro, porque a partir daí é que as coisas vão se suceder, né? A lei de causa e efeito que nos rege e rege o universo inteiro. Então, se eu fizer algo de ruim hoje, é lógico que eu vou sofrer a consequência disso, né? A causa é algo ruim que eu fiz, o efeito é algo ruim que eu vou receber, aquela energia pesada, né? Então eu vou mudando o meu futuro constantemente, e o inverso também. Se eu tenho um determinado resgate, eu vou ter que passar por ele. Porém, se eu fizer bastante coisas boas e tal, ajudar as pessoas, praticar caridade, poderá ser, eu vou ganhar, vou passar por aquilo, mas vou ganhar uma força extra, né? Vai doer, mas não vai doer tanto, né? Aquilo que poderia ser algo muito intenso, muito forte, ele ameniza bastante, com a prática do amor ao próximo, da caridade, sem interesse, né? Isso ameniza bastante, bastante. Vamos ter que passar, sim, não resta dúvida. É resgate, precisamos resgatar. Porém, a nossa força é centuplicada, agindo no bem. Então a gente passa quase sem sentir, né? Por isso que a gente só ganha de fazer o bem. Às vezes, os pressentimentos são vagos e nos deixam na incerteza, quando então o recurso será sempre a oração ao Pai para nos tornarmos mais esclarecidos. Outras vezes, porém, recebemos conselhos mais diretos de nossos protetores, através das pessoas que nos cercam, das quais se servem para nos advertir. Então, muitas vezes também acontece isso. Ele tenta nos intuir, tenta falar com a gente e a gente não dá bola, não dá ouvido. Normalmente eles intuem pessoas que estão à nossa volta, né, que mora conosco na nossa casa, que trabalha com a gente, enfim, pessoas do nosso relacionamento. Eles acabam intuindo a pessoa para a pessoa falar para a gente aquilo que é preciso, que eles estão tentando nos dizer, né? E a pessoa chega numa conversa informal e tal, e acaba falando exatamente aquilo. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, que não é à toa que as pessoas chegam para a gente e falam algo muitas vezes inesperado, né? Você não esperava que aquela pessoa fosse dar aquele conselho, falar aquela coisa que você estava precisando ouvir, dar aquela resposta, né? Acontece com bastante frequência. E isso aí, a explicação é essa: são os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, que, não conseguindo se fazer entender por nós, procuram alguém do nosso relacionamento mais íntimo e intui a pessoa a falar. Então isso é comum também. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Os espíritos exercem decisiva influência nos acontecimentos da vida, mas atuam sempre dentro das leis da natureza. Provocam os encontros necessários entre as pessoas, inspiram-nos a passagem por certos lugares, chamam nossa atenção para determinados pontos de interesse. Embora, podendo agir sobre a matéria, os espíritos jamais derrogam as leis da natureza. Conhecedores dos acontecimentos que deverão se dar, conduzem os interessados a se envolverem nos mesmos, da maneira mais adequada no momento e da forma menos ostensiva. Então eles sabem a nossa programação, eles acompanharam a nossa programação reencarnatória. Então eles procuram sempre nos conduzir para que aquilo aconteça. Supondo-se o caso de um inocente que não deva ser atingido por um acontecimento, preste a ser deflagrado por um indivíduo.
Os espíritos bondosos atuarão para afastar essa possibilidade, inspirando ao inocente desviar-se do local, ou ofuscando o executor no momento de agir. Também acontece muito. Muitas vezes a gente está pretendendo ir num lugar, numa festa, algo do tipo, e de repente dá aquela coisa ruim, uma sensação ruim, não vou mais, não quero ir, perdi a vontade. É porque algo está para acontecer e você não deve passar por aquilo. Não é resgate seu, não é nada que você tenha que passar, então você é intuído a não ir, e às vezes até, né, se sentindo um mal-estar, uma coisa que você não sabe definir o que é, não é dor, não é simplesmente um mal-estar que você, né, perde a vontade de ir. É dessa forma que eles agem, né, nos livrando daquilo que não devemos passar. Por outro lado, aquela vontade, aquela comichão de fazer ou ir em algum lugar que a gente sente e acaba indo e acaba fazendo, também são eles que nos levam, porque precisamos passar por determinadas situações, porque precisamos encontrar com determinadas pessoas que a gente não conhece ainda, né, vai ficar conhecendo, enfim, eles também nos intuem a ir, né, de todos os lados. Até certo ponto, os espíritos podem nos produzir males ou deles nos afastar. Contudo, de nós mesmos depende muitas vezes pouparmos-nos aos males, ou, quando menos, atenuá-los. Nem sempre o que nos parece um mal o é realmente, e, frequentemente, o que consideramos um mal produzirá um bem maior. Isso acontece no nosso dia a dia com muita frequência. Às vezes, a gente tem uma hora marcada, né, para alguma coisa, uma reunião, ou algo do tipo, uma entrevista, enfim, temos uma hora marcada, é a hora que você vai sair de casa, o pneu do carro está furado. Para você trocar vai demorar mais uns 15 minutos, a meia hora vai atrasar tudo, não vai dar tempo. Aí você tenta chamar um Uber, né? Eu vou de Uber então, para não perder a hora. Aí você consegue conversar, tudo, chama o Uber, ele está próximo, mas não chega. E não chega, e você está ali esperando, você entra em desespero. O que está acontecendo? E você simplesmente não consegue chegar nesse lugar, não consegue ir nesse lugar. Então, aí você fica achando que nossa, que coisa, né? Que inveja do pessoal, olha o que aconteceu, né? Não consegui ir, não pude ir. É simplesmente para evitar um mal maior. Esse lugar que você ia, essa festa, ou essa entrevista, ou seja lá o que for que estava programado e que tinha uma hora certa para você chegar, iria causar um grande mal para você. Um grande mal. Então, você praticamente foi impedido de ir, né? Os protetores agem dessa forma para que você não vá, porque você não merece aquilo que está para acontecer naquele local ou com aquela pessoa, enfim, não está no seu programa. E eles, né, bondosamente fazem esses acontecimentos para que você não chegue no local. Eles não vão furar o pneu do seu carro, não. Mas eles vão te induzir a passar por determinado local onde eles sabem que tem pregos, que tem parafusos, que você passando ali vai cravar um daqueles no seu pneu, no pneu do seu carro. E você põe na garagem, ele vai esvaziando aos poucos. Quando você for sair, já está vazio. Então é dessa forma que eles fazem. Por tudo que nos acontece, pelos males que nos aprimoram e pelas venturas que nos felicitam, agradeçamos sempre primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz, e depois aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. Então a gente sempre, aconteça o que for, como no caso de um pneu furado, ninguém gosta de ter um pneu furado, pneu do carro. Na hora que você vai sair, está prontinho, arrumadinho.
e lá vai o pneu, né? Tá furado, você vai ter que trocar, vai ter que fazer alguma coisa, assim. Vai se sujar, vai ter que, né? Dependendo, se tiver muito calor, tomar outro banho, porque você vai transpirar demais e tal. Mas agradeça, mesmo sem saber por que você foi livrado de alguma coisa. Foi um livramento. Então agradeça. Sempre, em qualquer situação, agradeça. Ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece por acaso. A causa primária em tudo é a vontade de Deus. Os espíritos são os agentes dessa vontade e agem sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Presidem os fenômenos e os dirigem de acordo com as próprias atribuições, utilizando-se para esses fins de legiões de espíritos nos vários graus da escala. Uns mandam, outros obedecem, e os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior. Massas inumeráveis de espíritos se reúnem para a produção dos grandes fenômenos, como, por exemplo, o das tempestades, o dos furacões, etc. Então, existem espíritos que cuidam dessa parte da natureza, promovendo, por exemplo, uma tempestade. A maioria das pessoas sentem medo, né? Nossa, que tempestade feia, quantos raios e trovões e vento, quanto vento, e arranca a árvore e acontece. Dá enchente. Mas é necessário para que o ar seja saneado, para que seja limpa a psicosfera do ambiente, daquele onde ocorreu aquele vendaval, aquele temporal. É necessário, porque estava cheio de miasmas, de pensamentos, de atos das pessoas encarnadas, e vai criando uma psicosfera muito densa, muito pesada, que começa a provocar doenças físicas. Então, esses espíritos, eles promovem, eles vão mexendo na natureza, eles têm o conhecimento, para que forme ciclones, tempestades, e o objetivo disso daí é sanear o ambiente, limpar esses miasmas, essas coisas assim, e renovar o ar, para que a vida possa continuar, né? Senão, não teria condições, as pessoas ficariam doentes. E então eles agem dessa forma. Isso em tudo que acontece na natureza tem uma legião de espíritos trabalhando ali para que aquilo aconteça. Embora a gente talvez não saiba qual é a finalidade daquilo, porque, mas há sempre uma finalidade útil, sempre. Nada acontece por acaso, e Deus jamais iria permitir um acontecimento desse que não fosse de utilidade. Por exemplo, a pessoa pode perguntar, mas e os tsunamis que aconteceram no Japão, que aconteceu lá na Indonésia, que matou milhares e milhares de pessoas? Tudo bem, aquilo lá foi saneamento? De uma certa forma, sim, porque aquelas pessoas que desencarnaram, né, foram legiões, bastante pessoas, milhares, né? Precisava ter esse tipo de resgate. Estava no plano deles, reencarnatório, que eles iriam perecer dessa forma. Um aprendizado para eles. Foi necessário, foi resgate, algo que fizeram no passado e que foram reunidos todos no mesmo acontecimento para o resgate coletivo. Mas foi resgate. Aquele que não precisava partir agora, aquele que não tinha resgate, de uma forma ou de outra ele saiu, ele se salvou, ele conseguiu, né, um abrigo e não aconteceu nada com ele. E aquele que não conseguiu é porque ele tinha essa programação já. Então foram reunidos no mesmo local. E os espíritos responsáveis pelos acontecimentos da natureza promoveram aquele
né, terremoto e depois tsunami. Essa é a finalidade. Lembrando que, nós vimos aqui mais atrás, tudo acontece com a permissão de Deus. Sem isso, nada poderá ser feito. E se Deus permitiu, é porque tinha uma finalidade útil. Deus não faz nada inútil e não deixa nada ao abandono, ao acaso, de forma alguma. Se Ele permitiu tudo isso daí, é porque havia extrema necessidade. Caso contrário, não teria acontecido. A gente tem que aprender a confiar em Deus e aceitar aquilo que a gente não compreende, tendo a certeza que, mesmo que a gente não consiga compreender, teve uma finalidade útil e foi permitido por Deus. Senão não teria acontecido. Temos que sempre pensar assim e, né, agradecer a Deus por estar cuidando de todos nós. Todos somos instrumentos no cumprimento da vontade de Deus. Uns agindo conscientemente, com conhecimento de causa, e outros inconscientemente. Primeiramente, enquanto nos ensaiamos para a vida, executamos como agentes inconscientes, atuando em certos fenômenos. Mais tarde, quando as nossas inteligências já tiverem alcançado certo desenvolvimento, ordenaremos e dirigiremos as coisas do mundo material. Então a gente ainda tem que progredir bastante para conseguir dirigir, né, essas coisas assim. Por enquanto, a gente às vezes é instrumento inconsciente, sem saber, né? Faz parte de determinado acontecimento, né? Depois poderemos dirigir as do mundo moral. Assim é que tudo se entrelaça e se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, numa demonstração magnífica da admirável lei de harmonia, cujo conjunto ainda não podemos apreender. Então, a gente vai evoluindo, aprendendo e cada vez mais interagindo com a criação divina. Mas temos que ter ciência que ainda somos extremamente imperfeitos, extremamente maus. Então a gente tem muito ainda que aprender, muito. Se aprender, praticar, desenvolver, e daqui a alguns milhares de anos talvez a gente consiga já estar perto disso daqui, né? De estar ajudando na criação divina, né? Demora um pouquinho. Então essa foi a nossa 12ª aula, e para a próxima aula, que será a nossa 13ª, nós vamos falar um pouco sobre a lei de ação e reação, uma lei que é do universo e muito boa para a gente estudar, tá? Até lá então, meus amigos.